Estamos de volta com mais um bloco do programa Bom Dia Cidade. Você pode participar através do telefone 2642-7776 ou então pelo nosso WhatsApp 975358647. Vamos entrevistar agora o Dr. Jorge Ferradeira, que é médico e também historiador. Bom dia, doutor Jorge. Bom dia, Ilson Mendes. Bom dia aos telespectadores da TV Cidade, do teu programa Bom Dia Cidade. Terceira vez que eu participo do programa e os comentários têm sido bons. Inclusive, teve uma pessoa que falou que no último programa eu estimulei o uso do Viagra. Eu falei para ela que ela teve um problema de audição, que eu não estimulei, pelo contrário, eu contraindiquei. Quando falou sobre o Novembro Azul, né? Eu falei que só deve ser, o que traz de ser feito é um tratamento clínico adequado e essa medicação só pode ser prescrita com autorização médica. Existem várias contraindicações para o uso desse tipo de estimulante sexual. Mas hoje o que me traz aqui ao teu programa, Wilson, é falar sobre os fatores de risco de infarto agudo do miocárdio. Então vamos primeiro, quais os principais cuidados que se deve ter para que o coração funcione bem? Pois é, aí eu vou falar dos fatores. Os fatores são internacionais, ou seja, é padrão internacional. É aqui no Brasil, em qualquer lugar, na China, no Japão. É obesidade, hereditariedade, diabetes, hipertensão arterial, hiperlipidemia, que é aumento das taxas de gorduras, né, de colesterol, triglicerídeo, gota, que é aumento do ácido úrico, hipertensão arterial, fator genético ou fator familiar, né? Famílias que têm muitos casos de ataques coronarianos, estresse, que é um dos fatores fundamentais. Que hoje mata muito, né? Tabagismo e álcool. Bom, entre o tabagismo e o álcool, o que é pior? É difícil avaliar, Ilson, porque a nicotina ela funciona como um vasoconstritor, ou seja, ela fecha a artéria. Quando você fuma, ela vai fechar a artéria. Se você já tem um problema de obesidade, ou se você tem um aumento de colesterol, esse vaso ele fica fechado e pode se romper. O que é o infarto? O infarto é o rompimento num vaso na área cardíaca, né? na área coronariana. O que é um AVC, um acidente vascular cerebral? É um rompimento num vaso na área do cérebro. Então, o tabagismo é contraindicado. E um negócio interessante, durante esses anos todos que eu venho fazendo conferências aqui e fora de Teresópolis, no Rio, um negócio que me alerta sempre é interessante. Quando você fala em tabagismo, que o tabagismo causa câncer, que o tabagismo causa problema cardíaco, o tabagismo impotência, né? Mas quando você fala em impotência, é o que assusta mais ao pessoal que está ouvindo. Porque o tabagismo é causador de impotência sexual. Porque o que acontece? Quando a pessoa fuma, o sangue dela não flui como tem que fluir e não há ereção. Então, o tabagismo, quer dizer, se há problema de ereção e o sujeito é fumante, ele tem que parar imediatamente com o cigarro. O cigarro é um dos venenos piores que existe na sociedade atual, na sociedade de consumo atual. Mas eu gostaria de falar gradativamente sobre os fatores. Obesidade, quer dizer, o peso excessivo, quer dizer, a pessoa tem que controlar o seu peso, né? A obesidade, o índice de massa corporal, ele tem que estar no máximo com valores bem inferiores a 20, em torno de 25, de 24. Como medir a obesidade? Peso vezes altura, peso ao quadrado dividido por altura, IMC, índice de massa corporal. Quanto menos massa corporal você tiver, quanto menos gordura no corpo você tiver, mais saudável você é, evidentemente, né? Então, esse seria o primeiro fator, o controle da obesidade. Gota, o que é gota? A gota é o aumento do ácido úrico no sangue. O que causa isso? Excesso de proteína. As pessoas que se alimentam de muitos produtos ligados à produção animal, leite, manteiga, queijo, ovos, carne. Isso aí, antigamente era conhecido como doença dos nobres, porque só os nobres poderiam comer muito e bem, né? Esse tipo de alimento. Mas a gota é realmente uma doença dos dias atuais. Você vê as pessoas... A gota provoca dores, né? Nas articulações. E dores terríveis, Dores né? terríveis, que a pessoa não consegue andar. O ácido úrico, no máximo, no homem, deve estar em torno de 6 miligramas, e na mulher pode ir até 7. Mas quanto menos ácido úrico você tiver, melhor. Então, a gota seria um fator. A hiperlipidemia, que é o aumento da taxa de colesterol, e não é só do colesterol total, mas das frações de colesterol também, HDL, DL, VLDL. Então, o colesterol é realmente um fator preocupante. O máximo de colesterol total que você pode ter é 200 miligramas por cento, mas
Você aí tem que ver as frações, porque você tem um colesterol bom e tem um colesterol ruim. O colesterol bom, você aumenta ele com caminhada. Quem caminha, há um aforismo antigo médico que diz que o homem tem dois médicos, a perna direita e a perna esquerda. Quer dizer, Quem caminhar é anda, o melhor exercício? caminhar é o melhor exercício. Caminhar sem dúvida nenhuma, caminhar no plano, sem ter pressa de chegar, caminhar sempre. Por quanto tempo? Por quanto? No mínimo 40 minutos. Caminhada de Isso menos diariamente. Caminhada de menos de 40 minutos não adianta muito. A caminhada tem que ser de 40 minutos até 1 hora. A partir de 40 minutos começa a liberar endorfina, que é uma substância que provoca tranquilidade. Por isso que existem pessoas viciadas em caminhada e corrida, que essa substância te relaxa. Então, o exercício físico é fundamental. Então, controlar a taxa de colesterol, controlar a taxa de ácido úrico, a diabetes, né? Que é a taxa de glicose, né? Que a medida aí você depende do método que você vai usar, o Folivu ou a ortolidina, aí você tem a taxa de 80 a 110, 80... Mas hoje se considera já 110 intolerância à glicose. Então, você tem que controlar o açúcar, e isso aí a diabetes é uma doença que ela causa problemas sérios, ela causa retinopatia, ela causa nefropatia, retinopatia, alteração na retina, nefropatia, alteração renal, e polineuropatia, né, que são alterações que provocam dores nos membros inferiores. Doutor Então, Ferradeira, qual a idade mais propensa para o diabetes? Para o infarto? Para o infarto, hoje não tem idade, Wilson. Hoje você está vendo jovens infartarem. Coisa que eu não via. Eu trabalhei num grande centro cardiológico do Rio de Janeiro, trabalhei no Hospital da Lagoa, que tinha cirurgia cardíaca, eu, inclusive pertencia à comissão de óbito do Hospital da Lagoa, que fazia análise da verificação de óbitos de cirurgia cardíaca. Isso em 70 e pouco, eu me lembro que o índice de óbito de cirurgia cardíaca naquela época era 3%. Hoje a taxa está entre 1% e 2%. Quer dizer, o padrão de cirurgia cardíaca do Hospital da Lagoa era excelente, mas voltando... E naquela época você não via infarto em jovens. Hoje você vê infarto em jovens, ou você vê infarto em pessoas de 30 anos, 30 e poucos anos. Sim. Porque o estresse, a vida que você leva, a agitação que você tem que correr atrás, o desemprego, e todas essas... O estresse, o sedentarismo, né? A vida sedentária é outra coisa fundamental. Você não pode se acomodar, quer dizer, você tem que fazer exercício. O homem foi feito para exercício. Você tem que exercitar seu músculo, você tem que se exercitar. E quem não se exercita paga um preço alto pela falta de exercício. Agora tem que ser exercício controlado. Certo. Não é, às vezes chegam pessoas lá no centro de saúde e eu quero um atestado para fazer academia. Lógico que eu não vou dar um atestado para fazer academia sem verificar primeiro exame de sangue, eletrocardiograma e sempre peço um registro. Falando em exames, doutor Jorge Ferradeira, quais exames que devem ser feitos anualmente após os 30 anos? Exame de sangue completo, né, com medida de lipidograma completo, que é a taxa de colesterol total e as frações, HDL, LDL, VLDL, triglicerídeo, fosfolipídios, a taxa de glicose, pode pedir uma hemoglobina glicada para ver a tolerância à glicose, você tem que fazer os exames, pode fazer exames hepáticos, as enzimas hepáticas TGO, TGP, a bilirrubina, se você estiver em fase de risco e se você tiver vida sexual ativa e você não tiver... O ideal também é fazer de vez em quando, anualmente, um HIV. Se você estiver no grupo de risco, lógico que esse exame tem que ser feito com mais insistência. Esses exames são feitos pelo Sistema Único de Saúde? São feitos pelo Sistema Único de Saúde. E o Wilson sempre digo que o grande plano de saúde é o SUS. É uma pena que o SUS foi sucateado e me parece que o investimento é muito pequeno no SUS. Eu sempre atendi no SUS e sempre achei que o SUS era a saída... O que está errado no Sistema Único de Saúde? O financiamento do SUS, quer dizer, as verbas dirigidas para o SUS, esse roubo que acontece em Brasília, que esse pessoal rouba e vitima com isso o teu pai, a tua mãe, o teu filho, o teu neto, o teu sobrinho. Quer dizer, quem mata então é o desvio de dinheiro? É desvio de dinheiro. Não chega dinheiro no SUS, não tem dinheiro, não tem medicação. Não tem, você vai pedir um exame, demora para acontecer. Você às vezes precisa de um especialista, esse especialista está sobrecarregado, porque é muita gente para atender. Eu atendo no SUS, eu falo, e o pessoal não pode... Compareça no posto de saúde e veja quantas pessoas eu atendo no SUS. E eu dou, atualmente eu dou para o SUS, há mais de 3 anos, 40 horas mensais gratuitamente. Eu não cobro 40 horas, porque não tem como me pagar.
Ou seja, eles não existem. Se eu for, não tem como me pagar. Ou seja, então eu dou... Então, eu atendo 600, 700 pessoas por mês em Teresópolis. Há muitos anos. Eu já atendi, em 2013, tinha registrado os relatórios do SUS, 250 mil atendimentos que eu fiz. Eu estou com 35 anos de serviço público. Por sinal, é a primeira vez em 35 anos de serviço público que eu estou com um mês, que eu ainda não recebi o salário de outubro. Ainda não recebeu? Ainda não recebi o salário de outubro. Hoje é dia 25 e eu estou sem receber outubro. Hoje é 25 de novembro. Mas continuo trabalhando. Eu acho que o povo não tem nada a ver com isso. Porque tem a ver o administrador. Agora, já estamos aí estourando nosso tempo, Ferradeira. O número de pacientes ideal para um médico do Sistema Único de Saúde ou no seu consultório atender por dia seria de quantos pacientes? O ideal, segundo o preconiza a OMS, você teria que ter um paciente para cada 20 minutos. Ou seja, numa hora você poderia atender 3 pacientes. Em 4 horas de trabalho, que é a carga que eu tenho no SUS, eu teria que atender 12 pacientes. Mas, o Wilson... 12, você atende quantos? Atendo 7, 6 vezes esse número aí. Mas não tem saída. Se eu não atender esse paciente, não tem saída. Mas aí você aumenta o seu tempo de trabalho. Às vezes não. Às vezes eu aumento o meu tempo de trabalho, mas mesmo assim não consigo dar atenção que é devida. Que seria merecida e que porque a não tem Organização tempo. Mundial Olha, de Saúde eu tenho que fazer ordem judicial, avaliar a ordem judicial, o medicamento que vem da ordem judicial. Eu faço lista de medicamentos excepcionais, que assinar medicamentos que o Estado financia. Às vezes eu tenho que dar declaração para a perícia. Eu atendo o pessoal que às vezes vem da psiquiatria, porque às vezes não tem médicos na psiquiatria, e são pacientes que têm que receber medicação mensalmente. Eu faço a parte de clínica médica e faço urgência, encaminho o pessoal para o hospital. Agora, tudo isso, atenção... E tem mais um detalhe, eu poderia estar aposentado. Eu poderia estar aposentado, porque se contar, eu tenho mais de 50 anos de vínculo empregatício. Mas aí, entre ensino e medicina... Se você ativo não está recebendo salário, não recebeu o salário de outubro... Não recebi. Hoje é que dia? 25? Hoje é dia 25. Ó, hoje é dia 25, 9h15 da manhã, ainda não liguei para o banco, mas provavelmente não saiu. A 25 de outubro, ainda não recebi o salário de médico da Prefeitura Municipal de Teresópolis de outubro. Eu e os outros médicos. Então, fica registrado que o doutor Jorge Ferradeira, que atende por dia quantos pacientes? No mínimo, 60, 70, 80, por aí. 70 pacientes, uma média. Não recebeu o salário de outubro. Mas isso não está prejudicando o meu atendimento. Eu estou seguindo com o meu atendimento. Mas lógico que eu trabalho porque eu preciso. Eu não trabalho por esporte. Você não se formou em medicina porque... É profissão, ou seja... Só para fazer... Minha profissão eu sou médico, minha profissão Você vive da medicina? Eu vivo da medicina, evidentemente. Eu vivo da medicina. A sorte é que eu tenho outras opções de trabalho, quer dizer, eu tenho outros setores que eu trabalho. Vamos falar de coisas melhores, porque um médico que atende 70 pessoas, atenção, hein? 70 pessoas por dia... E quem duvidar, compareça lá no posto de saúde e veja a fila que se forma. Procure hoje a minha agenda no posto de saúde e veja se tem vaga para os próximos 3 meses. Mas mesmo assim eu atendo agenda reprimida, ou seja, vem encaixe, vem pedido da administração, atendo o pessoal que às vezes fica me esperando na porta do posto e me pede o favor de ser atendido, uma receita de medicamentos que são medicamentos para hipertensão arterial, para diabetes, que são cedidos pelo governo federal. Então, é complicado. Como eu, não estou falando eu só que não recebia. Eu sou médico, provavelmente todos os outros médicos também não receberam outubro. E provavelmente todo o pessoal da saúde também não recebeu outubro. Ok. E encerrando essa entrevista com essa denúncia, né, de um médico que ainda não recebeu. Hoje, dia 25 de novembro, não recebeu o salário de outubro. Como nós poderemos ter uma boa saúde se nenhum médico é remunerado? Ô, Wilson, mas tem um detalhe. Isso aí não prejudica em nada o meu atendimento. Aí ele continua trabalhando normalmente. Porque o meu compromisso é com o paciente, meu compromisso é com o doente, meu compromisso é com o paciente que eu atendo há mais de 30 anos. E você fez um juramento 35 também, anos. Né? Esse compromisso eu tenho. Isso aí é consciência individual minha. Isso aí é o compromisso que eu tenho. Mas lógico que isso aí afeta... de maneira minha vida. Claro que afeta a minha vida, pô. Eu trabalho para receber. Trabalho para esporte. Olha, encerrando essa entrevista, a Ferradeira vai estar na Casa de Portugal no dia quinta-feira agora, eu sou diretor cultural da Casa de Portugal há mais de 20 anos. Estaremos realizando o aniversário de 57 anos da Casa de Portugal, onde será celebrada uma missa às 18 horas
e às 20 horas eu farei uma conferência sobre a restauração em Portugal. Essa conferência eu faço desde 1973, ou seja, eu faço essa conferência há 43 anos. E devo ser, não por vaidade, mas hoje eu devo ser uma das pessoas que mais conhece a restauração em Portugal. Eu tenho trabalho publicado sobre restauração em Portugal em 18 países do mundo, trabalhos publicados, monografias publicadas. E pertenço, também eu falo isso porque para calar a boca de algumas pessoas aí que falam demais. Hoje eu pertenço a 63 instituições culturais no Brasil e no exterior, mas isso aí por mérito. Eu nunca entrei em instituição nenhuma, por favor. Eu entro por mérito, por conhecimento, por ter estudado. Muito obrigado. Então, conversamos com o doutor Jorge Ferradeira. É quinta-feira da semana que vem, Quinta-feira, agora dia 1º, todos estão convidados. Está aberta, a Casa Portugal está aberta a vocês para assistirem à missa às 18 horas, celebrado pelo padre da Igreja da Matriz Santa Teresa. Depois haverá minha conferência e depois da Casa Portugal oferecerá um coquetel aos presentes. Ok, muito obrigado mais uma vez ao doutor Jorge Ferradeira, médico do Sistema Único de Saúde da Prefeitura Municipal de Teresópolis há 35 anos, que hoje, dia 25 de novembro, ainda não recebeu o salário de outubro. Vamos a um breve intervalo comercial, voltaremos daqui a pouco, dando continuidade ao programa Bom Dia Cidade, que tem um compromisso apenas com a verdade.